Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa de entrevistas da Clini Plus, ou Clini Plus Entrevista. A gente ainda está decidindo, Tassi. Tu vai ajudar até o final deste programa a decidir o nome. Certo, combinado. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Nossa produção aqui está ajudando também nos últimos detalhes. Então, hoje, o programa do Clini Plus Entrevista recebe a Tassiana Quadros, que é profissional da Clínica Expressar, psicóloga desde 2017 e vai contar muita história para nós. Públicos diversos, atuações, o porquê que começou a clinicar, o que move hoje em dia também, para trazer para o nosso público e para quem está nos acompanhando muita novidade, muita informação e algumas curiosidades. Tassi, sejam muito bem-vindas ao programa, seja muito bem-vinda ao programa de entrevistas da Clini Plus. Obrigada, Carlos. Já agradeci anteriormente, mas volto a agradecer a oportunidade. Já falei que eu adoro conversar. Vai ser uma prosa boa. Vai ser ótimo. Vamos pelo início. Como é que surgiu o desejo de cursar a psicologia? Esse desejo é muito antigo. Quando eu era adolescente, eu ouvia bastante Legião Urbana. Conhece ou não? Tenho andado distraído. Então ele falava muito sobre alguns teóricos da psicologia. E eu era muito curiosa, ficava, cada vez mais curiosa sobre aquele tema. Começava a pesquisar na madrugada, naquela internet de escadinha, da meia-noite às 6. Para pagar só aquele pulso. Então pesquisava ali do que ele tá falando, né? E aí ele falava em Freud, aí já comecei a ter um contato raso, claro, né? Que a internet proporcionava na época, sobre psicanálise. E cada vez mais fui ficando interessada. E aí falava para os meus pais, né? Se for para estudar no ensino superior, vai ser psicologia. Se eu estudar outra coisa, não vai fazer sentido. E como é que foi essa batalha, essa conquista até chegar à graduação? Foi de primeira? Tentou algum outro curso antes? Foi direto na psico? Olha, foi uma batalha mais comigo do que com qualquer outra coisa. Para até falar a verdade. Porque eu fiz o Enem em 1 ano, mas por pensar que seria tão difícil, que precisaria de uma nota muito alta, eu acabei nem conferindo a nota. E daí o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque eu não me inscrevi. Bom, mas tu seguiu tentando e tu entrou na faculdade em que ano? Tempos depois, em 2011, eu tentei novamente o Enem, e aí sim, pensei, por que não me inscrever? Vou tentar e ver, o que acontece. E aí uma amiga minha me ligou, Tassi, parabéns. Parabéns pelo quê? E aí ela disse, tu passou em psicologia. Aí linda. eu saí, pelo pátio, assim, comemorando, falando pra família, passei. Coisa linda, imagina a felicidade da tua família. A gente que conhece, né? Se conhece desde muito tempo. Desde a infância. E isso a gente deixa um pouco baixo, porque vai ver que se tu começou a faculdade ali em 2011, então vamos seguir a próxima pergunta. Quais os desafios tu encontrou no começo da vida acadêmica? A gente sabe que o primeiro e segundo semestre é aquele misto de emoções. Um pouco, tu tá no início da faculdade, tu tá conhecendo muita gente, tá conhecendo outros universos, mas pensando, mas eu tô na psicologia, eu tenho que dar uma segurada no meu pagode às vezes. Tem isso ou foi desde o primeiro momento o mesmo planejamento? Os desafios são vários de várias áreas, né? Por exemplo, 1 ano antes eu tinha feito um concurso e tinha passado. Então eu trabalhava já, embora fosse das 8 às 14, já tinha aquele compromisso de trabalho. E a faculdade era à noite, então eu encaixava à tarde os estudos, estágio e mais adiante o TCC. Então acredito que esse foi um dos grandes desafios. Muitas vezes dormindo meia-noite, 1h, acordando de manhã cedinho. Então esse foi um dos grandes pontos, digamos assim. Depois as questões da faculdade que a gente conhece, tu até mais que eu, né, Carlos? Um pouquinho. E durante a graduação tu chegou em algum momento a pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não vi na emoção? Tem algum momento que tu pensou em desistir ou não? Sabe que não. Coisa nunca linda. Pensei em desistir. Até hoje nunca pensei em desistir. Já pensei em ampliar, mas desistir não. Porque é esse sonho realizado mesmo. Parece clichê a gente falar isso. Mas muitos anos antes eu já pensava em ser psicóloga. E antes da tua formatura, quando é que tu percebeu que estava realizando um sonho?
Antes da formatura. Porque a formatura é aquele ápice. Chorei as 2 vezes. Chorei, como se fosse, olha, criança. Na primeira, mais ainda. Mas eu percebi, na Unipamp, eu percebi no meu último dia dela. Eu tava numa nostalgia. Eu quero que depois tu fale sobre a nostalgia. Mas eu tava assim, ó, parecia que meu mundo ia acabar. Porque eu passei, 6 anos e meio da minha vida dentro da universidade. E no último dia de aula, parecia aquelas cenas de filme, cachorrinho, né? Se esgueirando, tristonho. Depois cumprimentei os porteiros, o pessoal da limpeza. Até a próxima, né? E, enfim, foi difícil encerrar os ciclos. Mas esse da Unipamp, eu lembro que eu pensei, porra, cara, tô me formando. E daí foi aquele, formei. É uma loucura, assim. E pra ti, teve algum momento antes da formatura que tu, imagino que nos estágios ali, conversando com as pessoas, tentando entender um pouco mais sobre os problemas, teve algum momento antes da formatura que bateu do tipo, nossa, sou quase psicólogo? Olha, antes da formatura, uma semana antes eu apresentei meu TCC. Eita. Eita. Então, até apresentar o TCC tinha aquela sensação, né? Será que vai? Será que eu vou me formar? Tinha feito tudo, já tinha ensaiado, mas ficava aquela dúvida porque não parecia real mesmo. Depois da formatura, até um tempo depois mesmo, é que eu percebi, não, agora sou psicóloga, agora sou profissional, não tem mais o estágio supervisionado, a professora acompanhando. Claro que no início da vida profissional é interessante supervisão. Ao longo da vida profissional, mas principalmente no início, né? Supervisão de psicólogos que têm essa formação para isso, digamos assim. O assunto da psicologia vai render muita polêmica. Antes de eu entrar no assunto das polêmicas, eu quero entender como é que foi para ti pensar, agora eu vou viver da psicologia, agora eu sou psicóloga, vou viver de algo que eu estudei, que eu me preparei, que desde lá, que ficava escutando Legião Urbana, hoje está realizando um sonho e atendendo pessoas. Como é que foi essa virada de página? Levou mais um tempo. Porque como eu era concursada, era difícil para mim largar essa questão da estabilidade, que para muitas pessoas pesa, para mim também pesou. Então eu trabalhava na clínica à tarde, e como eu me formei através do ProUni, a minha origem é humilde, nesse primeiro contato com a clínica, eu trabalhava num espaço que era de um colega, um amigo médico. Ele perguntou, né, Tassi, depois de formada, o que tu vai fazer? Aí eu falei pra ele, não sei. Aquela frase clássica, né? Na minha época a gente sabia, eu tô empregado até a formatura, depois da formatura eu não sou estagiário, eu sou desempregado. Infelizmente a gente sabe que no mundo acadêmico acontece isso muito. É raro, mas acontece com frequência. Então ele falou pra mim, não, porque, deixa eu contar um pouquinho antes. Volta umas casinhas. Eu não era ainda formada em psicologia, então o concurso era para outros cargos. Sim. Eu trabalhei no SAMU por alguns anos. Então, durante o SAMU, eu tive contato com esse meu amigo, conheci ele lá, que tinha um consultório e em alguns dias ele não atendia. Sim. Então, ele vendo que entre um chamado e outro, eu estava sempre estudando, né? Sempre com o notebook aqui na mochilinha e estudando ali, enquanto não tinha o trabalho mesmo, né, dos chamados. E aí ele percebeu o meu esforço e falou, olha, quem sabe tem uns dias que eu não atendo e tu utiliza o meu espaço e vai lá, inicia, depois tu vê o que é interessante pra ti. E foi uma baita força que ele me deu, né. Depois disso, é que eu aluguei uma sala minha, no meu consultório, num outro espaço, e ali também foi um marco importante pra mim, porque eu consegui me exonerar da prefeitura, abrir mão daquela estabilidade e pensar, não, agora eu vivo da psicologia. Sair da dita zona de conforto. Vamos começar já nesse caminho. O quão importante é sair da zona de conforto? Olha, assim como tu falou do encerramento de ciclo que a gente vive na graduação, a formatura já é um processo que envolve inclusive características de um possível luto. Eu fiquei chateadíssimo. E eu lembrando assim, no ensino fundamental foi a mesma coisa, porque me despedi dos meus coleguinhas. Eu esperei desde a primeira série para fazer a viagem do Beto Carreiro. Como é que no último ano eu me despedi dos meus colegas? Ensino médio foi aquela coisa mais curta, não deu tanto tempo de sentir saudade.
Mas a universidade foi complicado. Senti falta do... Marcante. Não, porque, enfim, tinha aquela trajetória. Hoje, embora eu não exerça nenhuma das profissões, foi uma satisfação essa vida acadêmica. Agradeço muito a Unipampa e a Urcamp, principalmente a Unipampa, porque me aguentou lá no início da trajetória. E por falar em início de trajetória, tá? Agora é o momento jabá, o momento do nosso comercial. Por falar em início de trajetória e por tu ter aceitado o nosso convite, o Clini Plus vai te dar uma cortesia de 1 mês do nosso sistema, tá? O sistema obrigada. completo, com todas as funções, para te ajudar muito no dia a dia, nos agendamentos, na parte de gestão financeira, o controle com os teus pacientes, aquele que tem que voltar, aquele que está remarcado, oi, Dona Maria, para confirmar a nossa agenda. Então, é um sistema completo, tá? Onde tu consegue utilizar no teu dia a dia para te dar mais tempo para o que tu mais precisa, que é cuidar de ti e das pessoas. Então, verdade. a Clini Plus te oferece essa cortesia, sistema completo, com o treinamento, com todo o acompanhamento, o suporte e, além disso, a Insight vai te oferecer uma análise completa das tuas redes sociais. Porque a gente sabe hoje o quanto o trabalho também está online, o quanto essa divulgação, né, de trabalho ela vem crescendo. Então, a Insight é uma parceira da Clini Plus e vai te dar esse diagnóstico completo das redes. Falando em redes, agora começa o primeiro assunto polêmico. Polêmico? Chat GPT sendo psicólogo. Tu deve escutar isso muito. E confesso, eu já fui conversar com o Chat GPT. Não para tomar como base, como lição. Porque eu sou testemunho de terapia, como eu te falei antes aqui. E vou falar sobre isso depois. Mas esse pessoal que procura a orientação, seja ela psiquiátrica, terapêutica, das inteligências artificiais, o quanto isso ajuda até certo ponto, mas mais ajuda do que atrapalha. Tu sabe que quem é meu paciente provavelmente já me escutou falar sobre equilíbrio. Então, no uso das IAs, eu também acho importantíssimo o equilíbrio, né? De repente, aquela pessoa que não consegue ter acesso a um profissional, não consegue nesse momento investir tempo e até mesmo dinheiro, né? A gente sabe que precisa se organizar nesse sentido para iniciar uma terapia. Pode ser que auxilie até certo ponto. Porque não é um profissional, não tem questões éticas. Aquela questão humana. E o contato humano, né? A psicoterapia, ela acontece principalmente nessa relação entre profissional e paciente, psicólogo e paciente. Então, não é somente uma conversa ou uma troca de informações que acontece na IA. Vale a pena para consulta, não para desabafar. Antes disso já existia o Google, né? Então, e outras ferramentas de pesquisa. A IA, talvez ela seja mais completa, mas ela é muito, para algumas pessoas até sedutora, né? Nesse sentido de ser uma companhia. Daqui a pouco a IA vai fortalecer aquela ideia de que, ai, ótimo, parabéns, que ideia maravilhosa que você teve. Né? Quem é que não Vai quer? estar sempre te aplaudindo. Eu peço para mim ser sincerona. Treinei meu chat GPT para ser sincerão. E ela é. Tem vezes que até é demais. Tem vezes que eu fico me questionando. Tem vezes que eu tô pensando que vai chegar a época da singularidade e eu tô ficando para trás. Mas eu sempre peço, por favor, obrigado e agradeço. Porque vai que aconteça uma revolução nas máquinas e eles vão lembrar que eu fui educado com eles. Eu também, por gentileza. Por favor, se não for te incomodar. Tassi, por falar incômodo, às vezes é um assunto muito polêmico que não deveria ser polêmico. Mas é algo que eu vejo que na tua especialização tu foi buscar mais entendimento para poder ajudar pessoas que tem vezes que não têm o devido esclarecimento. Como é que tu começou a trabalhar com essas questões de gênero e sexualidade? Tá. Também é muito antigo na minha vida, até anterior à psicologia, né? Não fala pra nós cortar. Fazer uns cortes legal. Ai, eu esqueço, menina. Porque quando a gente fala sobre sexualidade, muitas pessoas têm uma ideia mais encurtada sobre o que se trata esse tema, né? Mas sexualidade fala sobre a forma como nós nos sentimos, nos relacionamos, amamos, nos expressamos e até mesmo como nós somos. Então, vai muito além da prática das relações, digamos assim. Excelente. Ai, agora me perdi, menina. Olhando pra câmera, fico nervosa. Não, mas dá umas mescladas que daí a gente vai fazendo uns cortes. Mas eu queria falar um pouco mais. Pode falar. Eu só falei sobre o que é, né? Por que tu buscou essa especialização? Por que eu busquei? Tá.
Então eu busquei estudar cada vez mais sobre isso, porque eu percebo que as relações são muito atravessadas pelas questões voltadas à sexualidade e ao gênero. E eu sempre fui aquela Tassi rebelde, né? Porque por mais que eu fosse mais quietinha, mais tímida, eu sempre questionava, mas por quê? Por que Mas isso? Por que e aquilo? aquilo e outro? E eu percebia, tendo uma irmã mulher e um irmão homem, que as criações eram diferentes. Então eu perguntava, mas por que o humano pode fazer tal coisa? Por que eu não posso? E às vezes, né, os pais, para encurtar o assunto, diziam, porque tu é menino. Teu irmão pode. Assim, aquela coisa do azul de menino e o rosa de menina. Eu tive a sorte que meus pais tiveram um olhar mais amplo. Então eu fui aquela menina que jogava bola na rua, jogava taco. Eu imagino que era livre para ser criança, sim. A gente viveu numa época que era livre para ser criança. Embora fosse os anos 90 e 2000 ali, aquela questão, entre aspas, mais conservadora até para ali, porque os anos 90 e 2000 era tudo permitido. A banheira do Gugu tá aí pra isso. Quem era exemplo clássico. Quem era criança na hora do Medina ficava constrangido na hora do almoço, vendo aquele uba, 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 Não viveu bem, não viveu certo. Mas voltando para essa questão de viver bem, viver certo, o que tu observou na prática a partir dessa tua especialização, que tu conseguiu refletir com os teus pacientes que tinham essas questões principalmente voltadas à sexualidade? A gente sabe que hoje a gente vive na região da Campanha, que embora tenha evoluído muito nos últimos anos, ainda precisa evoluir mais. Com o advento da Unipampa, das universidades, isso acabou dando um pouco mais de liberdade para as pessoas se expressarem, e é isso. Tem que ter essa normalidade de algo que sempre foi assim, no dia a dia. Então, não tem que ter um tabu por algo que eu não preciso me preocupar com a sexualidade alheia. Então, o quanto a tua especialização e a tua vivência te proporcionam ter essa melhor relação com os teus pacientes. Ao longo da prática clínica, eu fui percebendo que era muito comum mulheres trazerem, né, temas sobre... Não tem problema. Ao longo da prática clínica, era muito comum mulheres sofrerem situações de violência de gênero, relacionamentos já mais abusivos, pessoas LGBTQIAPN+, também sofrerem com homofobia, transfobia, entre várias outras formas de preconceito. Então eu pensei que não havia uma outra possibilidade senão estudar sobre o tema e cada vez mais oferecer Cada vez mais oferecer um tratamento digno e justo. Mas fica à vontade. E cada vez mais oferecer um acolhimento embasado em estudo, que é importantíssimo. Né? O psicólogo precisa ser acolhedor, com certeza, mas ele também precisa ter esse embasamento a partir dos estudos que faz. Então, foi um compromisso que eu assumi. E nessa comunidade LGBTQIAPN+, o que tu destaca é que eles enfrentam mais dificuldades nessa relação de saúde mental? Como tu mesmo contextualizou, né, Carlos? A região aqui que a gente vive traz certos desafios. Então, é muito comum pessoas LGBT+, vamos encurtar a sigla só para facilitar a nossa conversa mesmo, sofrerem várias situações no dia a dia. Por exemplo, até uma ida ao mercado muitas vezes já gera uma situação desconfortável, a relação com familiares já é prejudicada, porque muitas vezes os próprios pais têm preconceitos. Então a gente tem pesquisas, até a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso, né? Que pessoas LGBT+, podem sofrer maior preconceito, sofrem, e tem mais chance também de desenvolver, por exemplo, depressão, ansiedade, entre outros transtornos, não pela sua identidade ou orientação sexual, mas pelo preconceito que sofre. E literalmente a psicologia explica. Quem muito se preocupa com a sexualidade alheia, algo mal resolvido tem. Isso é verdade? Então, ou tá no caminho da verdade? Porque aqui em Bagé é muito comum. A gente vê literalmente os machão, aqueles lá que esbravejam e tudo mais, mas a gente sabe que na realidade não é tudo isso. Então, é algo que a gente sempre quer entender e a psicologia talvez explique por que esse comportamento tão agressivo com algo que não faz diferença nenhuma no dia a dia dessas pessoas.
Eu gosto muito de uma fala do Drauzio Varela, inclusive amo ele sempre, sempre cito as falas dele, né? E ele diz que se eu tenho alguma preocupação, algum problema em relação ao que o meu vizinho, um amigo, né, alguma pessoa próxima realiza na sua vida particular, quem tem problema, na verdade, sou eu, não a outra pessoa, né? O que me importa se um amigo tem um namorado, né? Não interfere na minha vida, não tá ferindo ninguém. Então... É aquela massa assim, quem é contra o casamento homossexual só não casar com outro homem. Pronto. É verdade, é verdade. Mas não quer dizer também que toda pessoa homofóbica, na verdade, é homossexual. Mas quer dizer que essa pessoa claramente tem preconceitos e precisa desmistificar isso. Se resolver. Entender cada vez mais, né? Até para viver melhor em sociedade. E quais demandas aparecem com mais frequência no teu consultório? Geralmente, questões de ansiedade, mas eu vou sempre mais a fundo investigando de onde vem essa ansiedade. Aí surgem as mais variadas questões. E a ansiedade é o mal do século? Olha, acredito que sim. Eu quando eu era mais novo, vou dar um relato, vou dar o meu testemunho. Vai. Quando eu era mais novo, a gente sempre tem aquela questão, isso é frescura, que a gente escuta muito aqui no Sul. Ansiedade é falta de uma louça para lavar, ansiedade é falta do que fazer. Até a gente vê que não é. Eu lembro quando eu estava na universidade ali, como tu falou, às vezes a gente dorme muito pouco, às vezes não dorme, faz o que dá, do jeito que dá, e teve um dia que eu achei que meu coração vai sair pela boca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu lembro que eu deitei no chão do meu quarto, fiquei ali pensando assim, bum, do Big Bang até aquele momento ali, eu pensando, cara, o que tá acontecendo comigo? Só que eu era muito novo, e aí que tá, eu tinha vergonha de expressar isso. Ninguém soube por muitos anos que eu tive aquilo ali. E eu, cara, o que é isso? Até depois, muitos anos, hoje, entender que aquilo foram as primeiras crises de ansiedade. Que quando depois a gente para pensar, pô, na infância, as atitudes que a gente tem, pô, isso também era ansiedade. Isso também era um desconforto que a gente tinha. E os pais da gente, às vezes sem maldade, deixa de frescura, levanta e para de chorar. Então, a gente, enfim, e criança não esquece. Eu tenho coisas que eu não esqueço quando era criança, que me falaram até hoje. Mas, seguindo nessa mesma linha, então, depois de a gente entender que precisa de ajuda, o primeiro passo é aceitar que precisa de ajuda. Eu tinha vergonha. Não, meu Deus, eu devo falar que eu ia numa psicóloga falar sobre meus problemas da cabeça. Nunca. Até começar na própria faculdade, ter algumas disciplinas ali, por exemplo, da psicologia da educação. Comecei a conhecer um pouco mais. Aí depois, na graduação em Direito, tive psicologia jurídica, daí eu comecei a ter mais um contato com a psicologia. Aí fui fazendo algumas cadeiras ali da psicologia, da educação junto, e eu, opa, peraí. Durante a graduação, eu não tinha um preconceito. Na verdade, um preconceito. Eu tinha vergonha. Vergonha, assim. E naquela época, a maioria dos amigos que a gente tinha, o adolescente, o pessoal entrando ali nos 20 e poucos anos, vai em psicólogo pra quê? Isso aí não é coisa de homem. A gente ouvia muito, e fica enraizado um pouco isso, até a gente evoluindo. Depois eu brinco, quando a gente estava começando aqui, eu virei testemunho de terapia na pandemia. Então, Lloyd Lampert, também te convidei para estar aqui. Lloyd, queremos você aqui. Foi quem me acolheu na pandemia, e eu vi o quanto a terapia é fundamental. Depois disso, a minha vida desabou de várias formas, aconteceu muita coisa, mas eu estou com a terapia em dia. Respira fundo e vai. O quão importante tá assim. Eu fiz todo um contexto, dei meu testemunho. Ótimo. Para saber de ti. O quão importante é esse primeiro olhar de aceitação de que precisa ajuda e depois buscar um profissional. Eu achei ótimo esse exemplo que tu deu, porque é um exemplo prático do dia a dia, né? Quantas pessoas acabam procurando, por exemplo, um pronto atendimento? Eu trabalhei, como eu falei, né, no SAMU, então a gente percebia através da ligação, da avaliação do médico e até dos enfermeiros depois, que muitas questões não eram um problema cardiológico, mas sim uma ansiedade. Claro que depois de uma avaliação médica, a pessoa realizar exames e tudo mais, né? Mas acaba sendo, muitas vezes, esse primeiro contato com o médico através dos sintomas físicos, do coração acelerado, a mão que treme, o corpo que sua, aquele mal-estar no estômago,
Então, muitas pessoas acabam procurando primeiro um atendimento assim, né? Não, tem um problema no meu coração, tem um problema no meu estômago, não é psicológico. Depois vem o chá revelação, né, Carlos? E esse chá revelação, ele carrega muita coisa. E a É. primeira coisa que as pessoas dizem, tenho casos muito próximos a mim. Eu não sou louco para buscar terapia. Imagina, Vejo isso muito comum. Eu não tenho problema para buscar terapia até ter essa aceitação. Avançando, o quão importante é a participação da família e dos amigos quando percebem que esse ente querido, essa pessoa querida, está passando por uma dificuldade. O quão importante é que essas pessoas desse ciclo também se atentem e possam dar esse suporte. Sabe que para muitas famílias é um desafio, porque a ansiedade talvez seja algo comum a outros familiares. Então, muitas vezes, não uma regra, mas muitas vezes uma mãe, um pai, um familiar vai ter dificuldade de perceber que um filho apresenta sintomas de ansiedade ou de depressão, porque essa pessoa também apresenta e consegue viver com esses sintomas, apesar de todo o desgaste que gera. Então, talvez naturalize. Porque lá atrás se dizia, né? Não, isso é frescura. Né? Que nem tu falou, Falta uma louça para lavar. lava uma louça, como se fosse passar. Tinha aquela piadinha, falta de terapia. Terapia cheia de louça. A gente escutava isso muito falar nos anos 90. Nossa, se fosse isso eu tava tranquilaço, porque quanta louça eu já lavei. Meu Deus. Mas por falar em lavar louça, agora vamos começar os assuntos polêmicos. Agora eu quero que tu passando pela tua fase ali do rock and roll, do Legião Urbana, realmente tudo Freud explica ou não? Bah, aí tu... Ah, não! Agora os freudianos que nos aguardam. Não, o próprio Freud fala, né? Ele brinca, ele fumava charuto, então ele diz, às vezes um charuto é somente um charuto. Ele dá esse exemplo. Vai ao encontro do que tu falou sobre o equilíbrio. Um pouco de droga, um pouco de salada. Então o próprio Freud, claro, numa outra época, né, já trazia isso, que tem coisas que têm explicações e é ótimo que a gente encontre elas, e outras coisas são somente outras coisas. Há quem discorde. Isso que eu ia te dizer, porque, já são 100 anos aí dos primeiros livros. E como é que consegue ser tão atual numa sociedade que evoluiu tanto? É verdade, é verdade. Então... Eu sou muito fã do Freud, né? Ele desbravou essa questão do inconsciente. Ao meu ver, e ao ver de muitos outros psicólogos, ele é importantíssimo. O primeiro contato que eu tive foi com ele na universidade. E eu lembro que eu era muito novo, eu nem sabia quem era Freud. Mas o meu avô era muito ligado em sonhos. Então eu via que tinha o livro dos sonhos lá do Freud, o manual dele. Mas quem é Freud? Pra mim eu era criança. Depois, muito tempo, meu avô ali com ensino básico de educação, mas lendo Freud. Então é algo que é muito atemporal, pega em todas as classes ali, e hoje quem não tem escutado pelo menos uma vez falar na brincadeira sobre Sigmund Freud. Tem algum outro teórico, alguma outra referência na área que tu gostaria de citar ou que tu utiliza muito no teu dia a dia? Eu gosto muito do Winnicott também, por exemplo. Ele traz a teoria de uma forma muito acolhedora, muito amorosa. Então me chama a atenção. Li principalmente quando ainda atendia crianças. Hoje em dia não atendo mais crianças, atendo adolescentes e adultos. Principalmente adultos jovens. Mas é outro teórico que eu amo de paixão. Entre vários outros, né? E durante esses teus atendimentos, né? Quais são os problemas que os adultos mais trazem para ti? Os adultos também. Né, sintomas relacionados à ansiedade, algumas vezes depressão, essa dificuldade de descansar, exaustão. Problema para dormir. Também, questões relacionadas ao sono, à sexualidade também. Né? Então, é bem amplo. Questões de relacionamentos, tanto amorosos quanto com familiares ou relações de trabalho. Boa. Pra gente um pouquinho mais perto. Mais perto? E aí? Legal? Beleza. Tá. Quanto tempo já foi? 30 minutos. Tá. Tem mais um bom.
Eu queria falar, se desse, sobre a questão de gênero também, que tu disse que por ser homem Vamos falar. era frescura, né? Tipo, buscar terapia, mas... Até eu tô mandando as perguntas aqui. Mensagem tu deixa para quem tem medo de buscar terapia. Aí vamos deixar mais amplos. Para nossa próxima pergunta, antes de adentrar ela, reforço para quem está nos assistindo, vai nos assistir, procure cliniplus.oficial no Instagram, entre em contato com a gente, deixa ali o teu nome, o teu telefone, que a nossa equipe vai fazer esse chamado, vai te apresentar o Cliniplus. Se tiver interesse também por contar um pouco da história, vai ser um prazer, né, abrir as portas do nosso estúdio para quem está aqui em Bagé e região. As entrevistas são presenciais. E no Brasil afora, nós temos entrevistas online também, contando várias histórias, pessoal principalmente da estética, que a gente tem conversado muito, psicologia, fisioterapia, nutrição. Então, essa área da saúde como um todo, a Cliniplus, com o Felipe, a Camila, a Marcela, nossa equipe consegue te dar muito essa atenção. E voltando uma casinha, que mensagem tu deixa para quem tem medo de procurar terapia e principalmente para os homens? Tá. Então, acredito que a mensagem principal, tu até já passou, inclusive, né, Carlos? Essa questão dos homens, de ter muita dificuldade em relação a buscar terapia por pensar que homem não precisa dessas coisas, homem lida com seus sentimentos. Homem não chora. Homem não chora. Então, existe essa dificuldade e até entre os meus colegas de profissão, a gente conversando sobre esse tema, percebe que tem muito menos homens sendo pacientes do que mulheres. Então, ainda hoje, as mulheres buscam mais terapia do que os homens. Mas é uma questão que tu mesmo brincou, né, Carlos, sendo testemunha de terapia. Sou até hoje. Que só traz benefícios, é mais fácil do que se imagina. Eu sempre digo para os pacientes novos, marquem uma sessão e percebam como se sentiram. Se trouxe melhoras no dia a dia, se se sentiu bem, acolhido, retorna. Caso não tenha gostado, não tem problema, não marca mais comigo, marca com outro profissional ou busca outras formas. Mas, modéstia à parte, geralmente as pessoas se sentem acolhidas e retornam e percebem que não tem por que seguir contribuindo para esse tabu, né? De que homem não precisa de terapia, não chora, não tem contato com seus sentimentos. De quem faz terapia é louco. Também. De quem faz terapia tem algum problema. Às vezes até pode ter, às vezes até pode ser louquinho, mas raros são os casos que precisam dessa intervenção. Tem vezes que a gente precisa só conversar, só desabafar, falar do que está acontecendo. Eu tive vezes, e a Lloyd é testemunha, que eu não consegui terminar a sessão. Eu sou assim, eu falo pelos cotovelos. Mas dependendo da fase da vida que a gente está, eu estava muito sobrecarregado com o trabalho. Lloyd, desculpa, eu vou lá. Mas falta... Não vou conseguir. E olha, hoje eu falo isso sem vergonha nenhuma, não tenho receio nenhum de falar e como eu tenho conversado com os profissionais, se uma pessoa escutar o que a gente está falando e pensar, eu não preciso ser tão ruim comigo mesmo, e for procurar terapia, for procurar uma ajuda estética, uma ajuda profissional, seja o que for para melhorar não só a autoestima, mas principalmente a saúde mental. Tem uma frase minha que está no meu WhatsApp há quase 10 anos, mens sana in corpore sano, mente sã, corpo são. Esse equilíbrio que a gente busca entre o trabalho, entre a vida pessoal, entre a vida profissional. Avançando mais algumas casinhas, né? Eu queria que tu falasse principalmente da importância, que também é um tabu muito forte, terapia de casal. Funciona? É algo que é a última opção num casal? O casal, quando chega na terapia de casal, já não está mais fadado a dar certo? Como é que os casais hoje podem lidar com essa questão, principalmente dos relacionamentos interpessoais, né? É muito comum hoje, principalmente nesse advento de redes sociais, essa exposição que às vezes se tem. E tem vezes que o homem lida melhor, a mulher lida melhor. Então, isso são alguns dos problemas, né, para contextualizar essa questão de terapia. Mas ainda a terapia de casal é difícil de se ver, tu atende públicos nesse sentido. Como é que funciona esse universo? Eu, hoje em dia, não trabalho atendendo casais. Já trabalhei anteriormente, mas decidi... Na clínica a gente inicia querendo atender todos os públicos. Abraçar o né? Quando a gente ama, então, a psicologia, é difícil encontrar um foco. Então, ao longo da vida profissional, fui encontrando esses focos de atuação, até para também focar o estudo, né? O tempo que a gente tem para estudar sobre determinadas demandas.
Então, hoje em dia, como é que eu lido com essa questão de casais, né? Quando eu atendo um paciente ou uma paciente e traz questões do relacionamento. E é muito comum, porque casais muitas vezes não têm aquelas conversas difíceis. Que deveriam ser comuns. Muitas vezes até mesmo sobre a louça que foi citada, por exemplo, né? É algo que meu pai vai se identificar. Mas pode seguir, faz favor. Siga sobre essa questão do casal. Mas contextualizando assim, ó, também, não só na terapia de casal, mas o quanto o trabalho do cônjuge, né? Tanto do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, é importante nesse acolhimento quando a gente vê que o nosso parceiro, nossa parceira está em sofrimento. Pô, tu identifica ali que a tua namorada, ela tem algo que ela não consegue entender, ou às vezes não consegue prestar atenção e acha que é algo que tem algum problema. O quanto é importante esse apoio do parceiro para que a outra metade, né, busque entender o que está acontecendo, busque se conhecer melhor, talvez se desprender de alguns fantasmas, né, e algumas questões nesse sentido. Então, que mensagem tu deixaria assim, pô, me preocupo com o meu parceiro, me preocupo com a minha parceira, o que eu posso fazer? Tá. Quando a gente escolhe uma pessoa para fazer parte da nossa vida nesse sentido romântico, ela vai fazer parte por muito tempo, do nosso dia principalmente, né? Ah, não, ficou horrível. Não tem nada. Nada a ver. Então vamos lá. Qual a importância da preocupação, seja do namorado ou da namorada, parceiro. com o seu parceiro ou sua parceira? Tá, deixa eu ver. Se tu Eu quiser, vou a gente ter que pula e dar volta. uma enrolada, eu acho. Não, tu quer responder a pergunta, se tu não te sentiu confiante, não tem cara. Isso que é o bom do ver a próxima aqui. Aqui Não, é mas mais eu a posso doutora. falar, eu acho interessante. O que acontece? Quando a gente escolhe um parceiro ou uma parceira, que muitas vezes a gente pensa que seja uma parceria para a vida toda, essa pessoa tem uma importância muito grande na nossa vida e vai refletir, inclusive, na nossa saúde mental. Quando o relacionamento vai bem, talvez seja mais fácil, digamos assim, sentir-se bem. Quando o relacionamento vai mal, talvez influencie num sentido negativo também na nossa saúde, né? E isso em todas as relações faz parte, é comum. Então é importantíssimo que se converse sobre a relação a todo momento, não somente nas famosas DRs, né? Então muitas vezes os casais que vão buscar a terapia são aqueles casais que não conseguiram conversar, não conseguiram se acolher nesses momentos difíceis. Muitas vezes fica aquilo, né? Ah, mas tu não me ajuda, então eu não vou te ajudar. Tu não me acolhe, como é que eu vou te acolher? E acaba gerando conflito nesse sentido de batalha mesmo, Sim. né? Deixa de ser uma parceria para ser quase uma competição, uma disputa. Quem faz mais, quem faz menos. Isso, em alguns casos, né? Então, muitas vezes nesse momento o casal busca terapia. Mas o ideal é que não chegue por esse motivo, que consiga conversar antes, ter um entrosamento maior antes e uma intimidade, inclusive, né? A intimidade do casal vai além da questão sexual, vai também nesses assuntos do dia a dia, nessas conversas de quem lava a louça hoje eu tô triste, mas não é por tua causa, não dá bola, tô estressado com o trabalho, né? Entre várias outras conversas. É uma questão que o óbvio precisa ser dito. Com certeza, sempre. É algo que eu bato muito, porque embora, pô, eu tô ali triste e tudo mais, mas é por tal motivo, não tem nada a ver com a nossa relação, não tem nada a ver com o que aconteceu. É bem como tu citou agora. Tem muita gente que às vezes tem medo de falar com o parceiro, com a parceira, por alguns julgamentos de quem a gente escolheu viver, né? E eu queria que tu, agora um assunto um pouco mais aprofundado nessa questão de relacionamentos, como é que os casais lidam em específico com essa diferença de idade, de geração? Em que sentido tu diz? Uma diferença grande de idade, porque enfim, são gerações diferentes. Sim. E quem olha de fora tem muito, às vezes não é um preconceito, mas acha, nossa, olha a diferença, um cara mais velho com uma guria mais nova, ou ao contrário, mulher ainda tem preconceito maior ainda, quando é uma mulher mais velha com um cara mais novo. A gente vê isso muito. E por que tu acha que isso acontece com a sociedade? Por que tem esse, entre aspas, um julgamento da diferença de idade dos casais?
Nos relacionamentos, até acredito que hoje em dia ainda mais com certos movimentos misóginos que vêm cada vez mais aparecendo, né? Enfim, não queria falar o nome, mas vou falar para ficar mais claro. Movimentos Red Pill, por exemplo, fortalecem essa ideia de que a mulher encontra um relacionamento porque ela é interesseira, porque está interessada no que o homem pode proporcionar a ela, seja financeiramente, ou oportunidades, ou uma vida financeiramente mais tranquila. Então, acredito que esses movimentos já fortaleceram ainda mais essa ideia, esse preconceito que já existia antes, de olhar para um relacionamento e apontar o dedo, julgar. Mas a mulher mais jovem com o cara mais velho? É No golpe do mínimo. baú. Tá apaixonado porque ele é bonito e simpático. Então tem esse tipo de questionamento que geralmente tem um preconceito por trás. E aí cabe a cada pessoa que julga, né, o relacionamento alheio olhar para si e perceber por que eu carrego esse preconceito. Será que às vezes não são frustrações também, que queriam estar naquela posição? Não sei. É possível. Pode ser. Aí pode ser muita Muita coisa coisa. para falar. Tassi, e o que a psicologia te ensinou, além da parte acadêmica, que tu leva no dia a dia hoje? A Tassi pessoa física, não a Tassi psicóloga. O CPF, não o CNPJ. Esse mesmo. Então, sabe que uma das coisas mais bonitas, ao meu ver, na psicologia, é que eu posso acompanhar os pacientes na sua vida, né, ao longo de várias etapas, vários estágios, e perceber o quanto a vida deles muda, mas é injusto, de certa forma, que eles não consigam perceber o quanto a minha vida muda a cada atendimento que eu faço. Muitas vezes eu estou conversando com um paciente e percebendo, nossa, e essa eu vou guardar para refletir depois sobre a minha vida. Então, porque a gente acha que a nossa vida é injusta, mas quando escuta algumas histórias, vê que a gente está reclamando de barriga cheia. Não sempre é assim. Mas uma coisa também que eu aprendi é não romantizar o sofrimento. Verdade. Quando a gente é mais novo, a gente diz, se não é difícil, não tem a mesma graça. Se não é custoso, a gente não dá valor. Não precisa ser assim. Quem está nos acompanhando não precisa ser assim. Embora a gente saiba que a maioria das pessoas aprende com erro, mas por que eu vou errar se eu sei que isso vai dar errado, embora a gente saiba que tentativa e erro, mas não romantizem o sofrimento. Não romantizem jamais o sofrimento, porque a longo prazo essa conta chega e é um custo muito alto. Perfeito. É que nem o meme, né? Eu errei para aprender, mas eu preferia não ter... Não preferia ter... não ter errado, não ter aprendido de uma outra forma. E a gente, às vezes, quando é novo, não entende. Acha, tipo, isso está acontecendo comigo, mas eu tenho tempo só pela frente para resolver. Então, hoje, a gente vê que os jovens são um pouco mais imediatistas, essa geração aí dos anos 2010 para frente. Então, a gente vê o quanto o acesso à informação também foi interferindo nessa nova geração. E isso é algo que não é nós que falamos, é literalmente a sociedade vem nos mostrando o quanto, principalmente as crianças, né? Literalmente cresceram com o celular na mão, com o tablet na mão, na frente de uma tela. Hoje, dificílimo tu ver uma criança jogando bola na rua, brincando, sendo criança. Então, que mensagem tu deixa para esses pais que deixam agora mais uma polêmica, que deixam pro celular o trabalho de ser babá e cuidar dos próprios filhos? A gente vê muito pais que não têm paciência com os filhos, deixa o celularzinho na mão que ele não incomoda. A criança de 1 ano, 2 anos, que não sabe nem o que é aquilo ali, só vai ter aquela dependência, só vai ter essa dependência de algo que ela experimentou. Ninguém sente falta daquilo que nunca experimentou. Então, o que Ricardo deixa para esses pais que não estão sendo efetivamente, né, esses protetores, a gente sabe que hoje o acesso ao conteúdo para crianças vem mudando a forma das crianças agir. E uma coisa assim, começa a analisar, hoje em dia não tem mais criança falando tu. Aqui no Rio Grande do Sul, dificilmente tu vai ver uma criança que está no início de alfabetização, até os 10, 11 anos, não fala tu, é você. Aqui no Rio Grande do Sul, porque consomem materiais que a linguagem é você. Então, é algo que eu vim reparando, até conversei com um amigo que é da área, o professor Gilmar de Quadros, que tem programa e a gente foi colega de trabalho. Eu falei, Gilmar, começa a reparar quanto tu tá diminuindo tu nas conversas, principalmente dos adolescentes. E é isso, então,
quanto as redes sociais e a internet vêm, não digo, talvez até formando um pouco, mas moldando o caráter das pessoas, a forma de agir. Mas eu fiz toda essa volta para perguntar de novo, qual a importância dos pais darem esse acesso à tela aos filhos do período certo? Porque, enfim, eu imagino que embora eles aprendam muita coisa, se tornem independentes tecnologicamente, mas, ao meu ver, isso acaba pulando algumas etapas na fase do aprendizado. Aquela questão do lúdico, de criança ser criança, de brincar com brinquedos que sejam adequados para a idade dela, uma linguagem adequada para a idade dela. Enfim, isso é uma visão pessoal que eu posso estar completamente errado, mas eu gostaria de ouvir Não, de ti. imagina. Mas toda essa contextualização que tu faz é importantíssima e eu também não consigo me posicionar de uma forma diferente dessa, né. Porque é difícil a gente falar muitas vezes para pais que não têm uma rede de apoio, não dá tela para criança. Porque muitas vezes ou o pai ou a mãe está trabalhando, aí tem um dos cuidadores em casa e precisa limpar a casa, precisa atender a criança, muitas vezes precisa trabalhar home office. Então acaba sendo uma saída que não é saudável, mas ainda assim é uma saída, infelizmente. O uso da tela para a criança. E aí a gente fala de todas as telas, né. A gente nos anos 90 vamos Brincava com, deixar nos 90. brincava com o brick game ali, com o minigame. Tinha tela também, não era um celular, né, um smartphone, enfim, mas tinha televisão, tinha o minigame, mas totalmente diferente do excesso de estímulos de hoje que as crianças recebem, né. E de uma forma sem um limite de horas. E aí isso sim traz malefícios que estão as pesquisas cada vez mais estão identificando. Pessoas mais ansiosas, mais imediatistas, como tu falou, que talvez lidem menos de uma forma menos saudável com frustração, interfere até mesmo no humor. Crianças apresentam mais raiva, por exemplo, afeta as relações. E cada vez mais param para ter essa atividade lúdica, como tu disse, de interagir com uma outra criança, ou desenhar, e aí já trabalha tantas outras questões através do desenho, seja a psicomotricidade, seja a própria criatividade. Porque a criança, quando está de frente para uma tela, talvez ela esteja só recebendo informações de uma forma passiva. E quando ela expressa através de um desenho, um jogo, uma brincadeira, aí ela está demonstrando aquela criatividade, né. Tá cada vez mais exercitando a criatividade. Isso é importantíssimo. Então talvez eu tenha mudado um pouquinho da minha concepção. É importante a atenção dos pais, mas nesses casos a gente entende. Eu falei brincando, mas porque a gente veio de uma outra geração, né? Mas Claro. uma coisa que realmente identifiquei foi essa questão. As crianças não falam mais tu. E por que que não falam mais tu? Pois eu vou prestar mais Começa a atenção. prestar atenção. As crianças, assim, meio que tu sabe que tem acesso ao celular, não estão falando mais o tu. Então é um apagamento de algo que era muito regionalizado, porque na nossa época se escutava o que estava na rádio, o que estava na TV, era só o conteúdo, entre aspas, que era produzido aqui ao redor. Tinha TV aberta, que agora, enfim, a gente não tem. Era muito programa de rádio, muito programa. Verdade. Eu lembro de, enfim, de tomar banho escutando o cafezinho, o antigo cafezinho da Pop Ai, sim. Rock. Então eu adorava, isso é algo muito regionalizado, é algo muito nosso. Mas a gente veio percebendo esse apagamento do tu. Verdade, a informação antes era difundida de uma forma mais regionalizada, né. Exatamente, hoje a gente tem um acesso amplo. Pega o celularzinho na mão, tem acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro em segundos. Então, é algo que, né, a gente tem que saber ter esse equilíbrio. Então, embora o acesso à informação seja importante, mas que seja de forma consciente. Importantíssimo também falar sobre isso, porque a gente não quer jovens alienados, né, mas também a gente não quer jovem consumindo o tempo todo informações, por exemplo, o tempo todo consumindo sobre guerras, sobre violências, o quanto isso pode gerar de ansiedade e até mesmo para os adultos. Então, ter acesso à informação, ótimo. Desenvolver um senso crítico, ótimo. Mas absorver o tempo todo também traz malefícios. E aí a gente volta para aquela palavra que é o equilíbrio. É até essa questão, o acesso de mais informação também causa um piriri. Então tem e hoje também a gente vê muito, e eu me encaixo nessa questão, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e se cobrar demais para que todas tenham o mesmo resultado, para que todas sejam em alto desempenho, mas a gente sabe que não vai. Aí: "Não,
Esse aí deixa que eu faço. Então, pessoas que não sabem dizer não. Eu aprendi a dizer muitos nãos ao longo da vida. Mas com relação ao trabalho, a gente sempre acha que pode mais, que consegue mais, e às vezes acaba se frustrando. Então, e lidar com a frustração em diferentes estágios da vida é muito importante. Porque quando a gente é criança, pô, eu não consegui, na brincadeira que eu tava ali fazer, beleza. Mas o quanto essa geração vai conseguir aprender a lidar com essas frustrações, porque, pô, se eu tiro o tablet do filho, ele já chora, imagina na vida os nãos que ele vai receber. Então é equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. E por falar em equilíbrio, por falar nessa geração, como é que tu vê a psicologia no futuro? Quais os passos que a psicologia pode dar? Se tem algum estudo, algo que fale sobre essa nova geração? Tu sabe que entre todas as possibilidades, eu ainda prefiro acreditar na mais possível, né? Na mais positiva possível. Que seria, por exemplo, acredito Obrigado. que as minhas frases. Perfeito. Vou pegar o banheiro. Não, já tá quase acabando, não. Falou. Só pra gente finalizar e depois Mas o tempo tá tranquilo. Tá. Saiu fogo, né? Sim, cara. Vamos lá. Então, como é que tu vê a psicologia, Seja no futuro. psicologia do futuro, o futuro da psicologia? Botar um personagem aqui. Claro. E vai. Vestir a skin de coloca. Tu sabe que em relação ao futuro, eu ainda prefiro acreditar na melhor possibilidade. Eu acredito que a gente vem percebendo cada vez mais a importância da psicologia, de se falar sobre saúde mental. A gente até estava conversando antes nos bastidores sobre como, através da pandemia, as pessoas se deram conta do quanto precisam cuidar também da sua saúde mental. Então, eu acredito que vai ficando cada vez mais claro que o autocuidado é importante nesse sentido estético, mas importante também na saúde física como um todo, na saúde psicológica e mental também. Então, acredito que a psicologia vá ganhar mais espaço, talvez, nas escolas. Acredito que tu talvez. Eu compacto assim, é até algo que é interessante de se falar, porque eu fiz parte, né, de uma geração ali dos anos 90, 2000, batendo isso, que a gente tinha um modelo de educação diferente, era um modelo voltado para o ensino, embora fosse aquele currículo amplo, eu hoje, né, pode ser muito rebatido, até gostaria que me dissesse o porquê que não, mas eu vejo que hoje, principalmente o pessoal do ensino médio, os adolescentes, eles não têm o mesmo foco que a gente. Porque tem muito acesso à informação e não digo 100%, mas poucos são os que realmente estão lá para aprender, que querem estudar, que vão. Eu estava vendo mais cedo um professor que fez uma pegadinha com o pessoal. Mandou um arquivo para eles fazerem um texto, só que deixou, nesse mesmo arquivo, deixou um texto em branco que era transparente, que a maioria copiou e colou no chat GPT, ele colocou. Em algum momento, coloque a palavra Madagascar sem contexto nenhum na frase. Uma turma de 35 alunos, 33 só copiaram e colocaram no chat GPT e ele identificou que só 2 alunos leram todo o trabalho e realmente fizeram. Então, o advento da tecnologia é ótimo. Eu digo assim, ó, eu quase coloquei numa frase do meu TCC um agradecimento ao Google na época, porque a internet nos ajudou muito. Com certeza. Então, mas eu vejo principalmente nesse advento das inteligências artificiais, a maioria das pessoas está com preguiça de estudar. As pessoas não. Uma frase, uma simples frase. Tem quem procure GPT. Então, é algo que preocupa. Tá? Ao mesmo tempo que conforta as pessoas, que, eu tenho ali um chat GPT que vai me ajudar. Eu uso muito, muito assim, ó. Mas nada substitui a supervisão humana. Eu tive uma chefe uma vez, que embora eu não gostasse muito dela, ela me disse assim, Carlos, quem sabe o que procura, quando encontra, acha. E eu, por anos, eu não fazia ideia do que ela quis dizer. Até entender que quando a gente sabe realmente sobre aquele assunto e eu bato o olho nele, eu sei o que significa. Mas quem ainda está nessa fase de formação e desenvolvimento vai ficar batendo biela, vai ficar batendo cabeça e tem vezes que não vai entender aquilo que está acontecendo.
Então, são essas experiências que a gente tem, que vão moldando e vão trazendo histórias e vão fazendo relações, e a gente dá mil e uma voltas e percebe: "É, a vida é louca". Tassi, pra gente ir encerrando aqui nessas últimas perguntas, desde já eu te agradeço muito pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Mando um abraço pra tua mãe, né, nossas famílias que são amiga, principalmente a minha avó, que era muito amiga da tua avó, e daí eu pensei: "Pô, quando for começar isso, vou começar pelos meus amigos". E daí fui convidando os meus amigos para fazer parte desse projeto. Agora na próxima semana eu recebo também um amigo meu, Ricardo Vinhas, queremos você aqui, que é meu dentista, é meu amigo também e topou nesse nosso projeto. Que conselho, Tassi, tu daria em 2 momentos, para esse acadêmico de psicologia e depois para esses novos psicólogos? Tá. Olha só, importante. Para os acadêmicos, que nem tu falou, né, a gente enfrenta ao longo da graduação vários perrengues. E aí tanto na relação, muitas vezes, com professores, com colegas, a sobrecarga de trabalhos, essa própria questão da IA, como é que se utiliza de forma ética a inteligência artificial, que seja uma ferramenta e que não retire essa nossa capacidade de refletir, de produzir um texto, de se comunicar. Então, que utilizem cada vez mais de forma saudável a inteligência artificial, que cuidem das suas relações também além da graduação, que não deixem de lado relações familiares, com amigos, porque a gente, às vezes é tanta sobrecarga na graduação que outros aspectos, outras áreas da vida acabam sendo deixados de lado. Façam terapia, se possível. Esse conselho eu Nunca vai diria sair de para moda. todos, é. Então, cuidem de si também. E se puderem, pensem de uma forma saudável como conduzir o futuro também. Isso na época eu não conseguia, quando meu amigo perguntou: "O que que vai ser depois?", e eu: "Não, deixa eu Um concluir passo por vez. primeiro concluir primeiro a graduação para depois ver o que eu faço". Eu sabia que era clínica, não sabia como. Hoje em dia, parece que, os estudantes de psicologia já vêm mais preparados, pensando no pós. Depois da graduação, como vou inserir no mercado de trabalho? Alguns até já têm rede social como estudante, informam, né, que são estudantes para ser algo ético, que ainda não se formaram na psicologia. Então, eu aconselho que se cuidem, cuidem da própria saúde, para depois cuidar da saúde das outras pessoas, se organizem, recebam informações a respeito de como gerenciar também, porque numa clínica a gente acaba sendo autônomo e precisa dessa aprendizagem toda. Na minha época não se falava sobre isso na graduação, hoje em dia já tem cadeiras específicas. Para o acadêmico também se tornar empreendedor. É, acaba sendo, Sim, porque tem que né. fazer essa própria gestão. Então, para quem está começando agora na carreira, né, a exemplo de alguns profissionais, hoje são mais de 20 clínicas que a gente atende com o Clini Plus, e a Tassi vai sair daqui também com o cadastro dela pronto para começar a utilizar o nosso sistema. E Adorei. para quem está nos assistindo também tem essa oportunidade de deixar o seu contato, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E é isso, como a Tassi falou, desde o início, algo ou alguém ou algum sistema que possa auxiliar, porque, enfim, a gente não precisa saber de tudo, não tem como saber de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Tassi, que aprendizado tu gostaria de ter recebido lá no início, já na parte profissional, quando tu começou a trabalhar? O que que tu gostaria de que alguém pudesse ter te dito no começo, que não te disseram, que tu teve que aprender a duras penas, Na prática. e hoje tu diria para quem está começando? É, eu acredito que o conselho que faltou foi realmente esse, lidar com a parte financeira, a parte da organização da clínica, porque é claro que a gente se prepara profissionalmente ao longo da graduação para acolher o paciente. Mas no meu caso não houve essa aprendizagem a respeito do gerenciar, que nem a gente falou agora há pouco, né. Então acredito que é importantíssimo receber esse tipo de informação. Se eu tivesse recebido, talvez teria facilitado muitos processos. Também organização até em relação a estudo, fichar, né, ter algum tipo de organização. Eu li tal livro, essas frases foram marcantes, posso utilizar numa palestra ou nas redes sociais, enfim. Então, esse tipo de ensinamento eu não recebi, acabei tendo que aprender no dia a dia, assim, da prática profissional.
E quem está nos assistindo, anota, pega o caderninho, pega a canetinha e anota. Isso é algo para a vida. E falando em vida, Tassi, quais são os projetos para o futuro dentro da clínica? Especializar em alguma outra área? Ter algum projeto diferente? O que que tu pode nos adiantar? A minha ideia, agora ano que vem, no início do ano que vem, eu completo 10 anos de prática profissional, bastante, Parece que né? foi ontem. Tô entregando a minha idade cada vez mais. Então, é uma paixão tão grande que o futuro eu só consigo imaginar dessa forma. Cada vez mais me dedicando à prática clínica, atendendo pacientes, mantendo alguns pacientes, captando outros, porque é assim o fluxo da clínica, né. Às vezes eu tenho muita sorte com meus pacientes, acabo desenvolvendo um afeto pelos meus pacientes, né. E aí no momento da alta acaba sendo Aquele luto gera também. também fico feliz pelo paciente, porque o trabalho do psicólogo é se tornar em algum momento desnecessário, digamos assim, né. Mas o psicólogo também sente falta do paciente. Vamos nessa linha, então. O quanto é importante o psicólogo também fazer terapia? Perfeito. Olha aí, ó. Para os profissionais, inclusive da psicologia, fica a dica. Bem, o terapeuta também tem que fazer terapia. Mas falando em terapeuta, em terapia, cuidem com quem vocês vão entregar a saúde mental de vocês. A gente tem visto muitos perfis na internet, terapeuta disso, terapeuta daquilo, e por muitas vezes é um curso ali que foi feito só para ganhar um certificado para postar na rede social, e as pessoas acabam, entre aspas, entrando na vida desses pretensos clientes, não são nem pacientes, único e exclusivamente por dinheiro. Então, há algum tempo atrás eu fui pesquisar de curioso mesmo, vi vários perfis de terapia. Marquei com uns 2 ou 3. E daí era aquela primeiro atendimento grátis para fazer aquele diagnóstico, e em todo tempo era se falando: "Ah, quando a gente seguir na parte das sessões ali pagas, a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso". Então, cuidem com quem vocês vão entregar a mente de vocês, pesquisem sobre esse profissional, sobre essa profissional, porque pode ser que seja feito algo até pior. É uma recomendação porque é difícil, é difícil. Nesse advento das redes sociais, a gente não sabe com quem vai se deparar, então conheça um profissional. A entrevista da Tassi vai estar aqui para vocês conhecerem mais o trabalho dela, para pesquisar também sobre o que que ela pode ajudar vocês, que embora não seja o mundo todo, né, Tassi, mas são questões que a gente consegue melhorar a vida no dia a dia das pessoas. Então, eu imagino que para ti seja tão gratificante quanto, porque eu tive a felicidade de conhecer tua avó e sei como é que era a criação. E então eu imagino que hoje tu poder cuidar de outras pessoas da mesma forma que a gente foi cuidado, de uma outra forma, pô, deve ser muito satisfatório. Com certeza. E quando o Carlos traz, né, o assunto das nossas avós, vou contextualizar aqui Conta, rapidinho conta. pro público. As nossas avós eram muito ligadas em projetos sociais, então elas trabalhavam cuidando de, por exemplo, tinha atividades no Natal. Eu lembro da minha avó, ela estava vestida de Papai Noel. Mamãe Sim. Noel, na casa do Papai Noel, com a Sônia Leite, seu Adão ali, mas e não tinha um aniversário da minha avó que a tua avó não estava lá, e ao Ah, contrário que também. lindo. Então, é algo que, pô, é outra geração, mas é bom, assim, manter viva a memória das pessoas. Então, é algo que, principalmente por a gente ter vivido isso, pô, eu sou hoje muito do que eu sou por ter visto minha avó fazendo aquilo, aquela questão, o exemplo arrasta. Se tu tem um pai, se tu tem uma mãe, tem uma avó, uma pessoa próxima que tu vê fazendo coisas boas e te leva junto, a tendência é que ao longo da vida tu seja uma pessoa boa. Tem pessoas que desvirtuam, assim como todo, mas o exemplo arrasta. Tá, se pra gente finalizar, que mensagem tu deixa pro pessoal que ainda tem alguma dúvida sobre a questão da saúde mental, sobre a questão da importância da terapia, que tu poderia incentivar eles a se cuidarem mais? Acredito que a primeira coisa que a gente deve incentivar é que as pessoas percebam o que está afetando a sua saúde mental, de que forma está afetando, porque existe essa tendência, como a gente falou, a pensar que é algo físico, né? Esse desconforto que eu sinto é físico, essa dor que eu sinto é física, a pressão que sobe de repente em momentos de estresse, né? A pessoa se subtrai a informação de que é um momento de estresse, só pensar, minha pressão tá alta agora, preciso ir no cardiologista.
realmente precisa, mas talvez também precise desse cuidado do psicólogo, né. Então eu digo assim, identifique cada vez mais desses sinais que o corpo vai dando, desse mal-estar, o que que tem a ver com a saúde mental, com a saúde psicológica, e busquem, como o Carlos falou, profissionais que tenham um registro. Se a ideia é procurar um psicólogo, percebam lá tem um site do Conselho Regional de Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia, ali tem listas de psicólogos ativos, e vocês conseguem ver quem é que realmente tem a graduação, quem fez o curso, porque no meu caso, por exemplo, o curso foi de 5 anos de estudos, depois mais especializações e outros cursos, grupos de estudo, então não é simplesmente um curso curto, né. E aí, claro, as pessoas podem optar por terapias alternativas, também tem profissionais que imagino que sejam responsáveis e éticos, mas se a ideia for procurar um psicólogo, procurem realmente quem tem a formação, pesquisem, busquem indicações também, busquem saber quem é essa pessoa e se permitam esse cuidado que é importantíssimo e todo mundo merece. Se eu pudesse dar essa dica, né, seria: busquem terapia sem medo, se não gostar não vai mais, não tem problema, mas busquem algum profissional. Citando um filósofo da nossa geração, busquem conhecimento. É, o ET ET Bilu. Bilu. Tassi, muitíssimo obrigado pela tua participação. Foi um prazer conversar contigo, dividir um pouco das histórias conosco, dar essa dica pro pessoal que ainda está um pouquinho travado. E uma satisfação enorme poder te reencontrar depois de tanto tempo. E para quem está nos assistindo, deixa aqui a tua dúvida nos comentários, que a Tassi vai assistir ele depois e vai te dar esse retorno. E para quem quiser te encontrar, Tassi, como é que é o arroba nas redes sociais para te encontrar? Tá, tem o Instagram, que é @psicologa.tassiana4, Tassiana com 2 S. E o endereço da clínica que tu atua? É na Tupi Silveira, 1564, em frente à Ferragem Pizarro. Aqui a 2 quadras da Insight. Pertinho, pertinho daqui. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Tassi, dá uma verificada nas redes sociais, manda uma mensagem para marcar essa primeira consulta, para conhecer. Perca o medo, por mais que seja gradativo. Se for uma consulta de 30 minutos, já vai ajudando, vai fazendo um passo de cada vez, mas não deixa de cuidar da tua cabeça, não deixa de cuidar da saúde. É algo que eu falo muito em casa, assim, com a minha namorada, a importância, né, de estar com a saúde mental em dia, de identificar certos gatilhos, certas questões e longe disso, né, repelir certas questões que a gente sabe que faz mal. Tassi, as considerações finais são todas suas. Te agradeço. Então tá, que primeiro eu queria agradecer essa oportunidade. Eu gosto muito de conversar sobre psicologia, essa paixão antiga, então é um prazerzão estar aqui, tanto como profissional quanto pessoalmente, fazia muito tempo que eu não te via. E desejo muita prosperidade aí nesse novo empreendimento. Fiquei feliz também com esses presentes que eu ganhei, vou aproveitar bastante. E acho que é isso, agradeço mesmo a oportunidade. Muitíssimo obrigado a quem nos assistiu e até a próxima. Até a próxima.